Bom, muito boa tarde a todos e obrigado também pela vossa presença. Nós vamos iniciar hoje formalmente, portanto, o nosso processo do orçamento participativo, que é uma novidade, e, portanto, também estamos a aprender, portanto, também é para nós um exercício de aprendizagem, embora procurássemos, enfim, recolher informações e, portanto, e também já algumas práticas de outros municípios, mas para Viana do Castelo vai ser, portanto, também uma novidade. Em todos os processos, portanto, que se iniciam, portanto, é das boas práticas termos uma sessão pública de apresentação, em que se apresentam, no fundo, àqueles interessados, aquilo que será, no fundo, o processo. Neste caso, vamos fazer uma divulgação bastante acentuada, portanto, de toda a organização, da forma de procedermos também à participação das pessoas, porque nos interessa que haja, de facto, uma grande participação. E eu começava por dizer que este orçamento participativo resulta daquilo que foi o ano passado, portanto, uma ideia que surgiu também na altura da campanha eleitoral e que é um pouco já, enfim, tem sido, não estamos aqui a apropriar-nos de nada, portanto, tem sido já um procedimento que muitos municípios tinham e que, de uma forma geral, as forças partidárias, portanto, dos diversos espectros, têm já como elemento de referência. No fundo, este projeto que nós vamos iniciar, portanto, com duas áreas específicas, que é a área social e a área da cultura, portanto, com incidência, portanto, na área urbana, portanto, nas três freguesias, portanto, da área urbana da cidade, portanto, Santo Primeiro, Monserrate e Miadela, pretende-se também criar aqui, portanto, uma aprendizagem, portanto, deste modelo de participação, portanto, no fundo, afinarmos todas estas orientações, por forma a que possamos alargar, portanto, esse é o nosso compromisso, que também já foi transmitido na Assembleia Municipal, que é de alargarmos este processo de participação para todo o concelho. No fundo, vamos testar tanto o modelo, a metodologia, enfim, o procedimento, enfim, tudo isto, para podermos depois alargar não só, portanto, a todas as áreas, portanto, digamos, de afetação, não só às duas áreas que temos identificadas como área social e área da cultura, mas também a outros domínios e também a todas as freguesias do concelho. Neste processo tem estado a trabalhar, portanto, mais diretamente a vereadora Ana Margarida da área social, a doutora Maria José, portanto, da área da cultura, e a Sofia também, que tem dado aqui um apoio, portanto, e que vai ser, no fundo, como se diz agora, o nosso front office, não é? O nosso front office, utilizando a linguagem mais moderna, portanto, vai ser o rosto. Este processo vai ter também uma componente, uma plataforma eletrónica que também, com o apoio também dos técnicos da Câmara, mas também de uma empresa externa que nos vai apoiar e que também tem feito o mesmo trabalho para outros municípios, para se garantir, portanto, que as coisas funcionam bem, que há, de facto, rigor, enfim, porque é uma questão também importante, que haja verdade no meio deste processo. Mas eu gostava de vos dizer que, para nós, este processo de aprendizagem e de participação é também importante dar a voz cada vez mais, portanto, aos cidadãos, para que haja uma participação e que haja também uma identificação de projetos que muitas vezes nos ultrapassam a todos, que não estamos tão atentos e que, por vezes, o cidadão comum tem, portanto, uma visão, tem uma ideia, tem um projeto, tem uma iniciativa, que muitas vezes nos encontra na rua e nos falam: tivemos esta ideia, se vocês fizessem isto ou aquilo. Aqui está a oportunidade para poder ser, portanto, efetuada. Dentro daquilo que se pretende, há uma questão muito técnica que naturalmente vai ser vista com bastante cuidado, que é, não se pretende com este processo do orçamento participativo, portanto, substituir nem a programação cultural ou social da Câmara ou das instituições. Portanto, isto não está vocacionado para festivais de folclore, não está vocacionado para, digamos, para atividades que estejam já planificadas ou que façam parte do corrente. Queremos que sejam coisas diferentes, portanto, projetos inovadores, pretendemos também que haja aqui muita criatividade, que, acima de tudo, portanto, haja, portanto, uma interligação muito própria àquilo que são
a vontade dos cidadãos, portanto, relativamente aos procedimentos e às práticas municipais. Portanto, é este desafio que é feito e que, naturalmente, nós esperamos que, através das plataformas todas que vamos ter, desde, digamos, a mais tradicional, para aqueles que são mais antigos como eu, que gostam de ter o papelinho na mão, para aqueles que são mais modernos, portanto, utilizam as plataformas mais tecnológicas de ponta. Portanto, vai ser feita, portanto, toda a distribuição e aquilo que nós esperamos é que no dia 14 de maio, portanto, que seria a altura, portanto, da votação, haja, de facto, muitos projetos e que a votação seja muito renhida para que haja também, portanto, aqui um bom desempenho. Eu agora passava a palavra, então, à doutora Sofia, para apresentar um bocadinho esta metodologia. Está bem? Muito boa tarde a todos. O meu nome é Sofia, sou o front office deste projeto. Em colaboração com outros colegas da Câmara, como é o caso do Carlos, que está aqui connosco, e eu vou explicar muito rapidamente, de forma muito sucinta, o funcionamento do orçamento participativo desta primeira edição. Como o Sr. Presidente disse, há uma equipa técnica que vai acompanhar todo o desenvolvimento do processo. Há um regulamento e normas participativas que, no fundo, regulam, dão as regras do jogo, e todos estes documentos estão disponíveis, em que o regulamento define as normas mais em termos genéricos e que se pretende que se mantenha ao longo do tempo, não significa que não possa ser alterado, mas define em termos mais conceptuais, e depois as normas participativas definem as regras de cada ano, ou de cada edição, de cada orçamento participativo. Existem 2 ciclos, o ciclo de definição, onde é feita a preparação, a apresentação de propostas, o debate, a análise técnica, a definição de propostas e votação dos projetos a incluir no orçamento público municipal. E depois um segundo ciclo, onde é feita a monitorização e implementação das decisões, ou seja, a execução das prioridades de investimento que forem decididas pelos cidadãos. Dentro do ciclo de definição, há várias fases. Nós encontramos-nos na fase de participação, que é a primeira, que desde já aviso que se estende até o dia 31 de janeiro, portanto tem muito tempo para pensar em ideias no Natal, durante as festas, para prepararem boas ideias. E, portanto, até ao fim de janeiro poderão submeter as propostas que considerem ser boas. Depois procederá uma análise técnica e publicação dos projetos provisórios. E porquê provisórios? Porque após esta etapa segue-se uma outra, que é um período de reclamações. Nós dizemos que os projetos estão provisórios porque durante o período de reclamações poderá, eventualmente, haver algum que não foi considerado ou que nós consideremos que não cumprem os requisitos previstos no regulamento ou nas normas participativas, mas que depois se pode verificar que afinal cumpre e, portanto, passam a ser depois projetos definitivos. E nesta fase da publicação, então, haverá a publicação dos projetos definitivos e são esses que vão à votação pública. A votação ocorre do dia 12 de abril ao 14 de maio, portanto, há um mês para votar e, depois dessa votação, serão eleitos, então, os projetos mais votados e esses, sim, serão os projetos vencedores do orçamento participativo. Depois, no ciclo de execução, quando se passa a parte da implementação dos projetos, há sempre um estudo prévio, o projeto de execução, uma contratação pública ou administração direta da autarquia, depende da tipologia do projeto, uma adjudicação ou execução e depois a inauguração dos próprios projetos. Como é que é feita esta participação? Temos 2 tipos de mecanismos, os mecanismos online, e nos mecanismos online privilegiamos o portal que foi criado para o efeito, que já vamos apresentar a seguir, e mecanismos presenciais, precisamente para permitir que pessoas que não estão tão familiarizadas com as novas tecnologias o possam fazer. Como o Sr. Presidente já referiu, esta primeira edição do Orçamento Participativo de Viana tem 2 áreas de incidência, que é a ação social e a cultura,
tem o âmbito territorial onde devem incidir os projetos, é a área geográfica da União de Freguesias de Viana do Castelo, e o montante global para o Orçamento Participativo 2014 é 250 mil euros, sendo que cada proposta deve ter uma dotação máxima de 50 mil euros. Portanto, ao submeterem uma ideia de proposta, devem ter em conta que essa ideia não deve ter uma estimativa orçamental superior a 50 mil euros. Quem é que pode participar? Podem participar os cidadãos residentes em Viana do Castelo com idade superior ou igual a 18 anos. Cada participante só pode apresentar uma única proposta, mas pode fazê-lo individualmente ou pode apresentar com um conjunto de pessoas que queiram apresentar essa proposta em conjunto, desde que não estejam juridicamente organizadas, ou seja, nunca podem submeter uma proposta em nome de uma entidade ou de uma organização ou instituição. Terão que fazê-lo sempre em nome particular e depois mencionar o nome dos restantes membros do grupo que queiram fazer parte dessa proposta. Sendo que os membros do grupo depois não poderão submeter outra proposta porque já fazem parte daquela. As propostas devem ser referentes a uma intervenção de base territorial, da responsabilidade e competência da autarquia e não poderão coincidir ou colidir com atividades, planos, projetos e programas nacionais ou municipais já existentes. As propostas são transformadas em projetos pelos serviços municipais, sendo depois levados à votação. Estes projetos poderão não ser obrigatoriamente uma transcrição das propostas que lhe deram origem, ou seja, muitas vezes, ou algumas vezes, poderá ocorrer de que os serviços tenham que fazer pequenos ajustes para que a proposta seja execuível. Isso sempre com conhecimento dos proponentes das propostas. E como é feita a apresentação de propostas? Podem fazê-lo de 3 formas diferentes. De uma das 3 formas diferentes. Ou presencialmente, dirigindo-se à Câmara Municipal, ou em sessões públicas que poderão vir a ser dinamizadas, como esta, por exemplo, ou pelo envio de carta, dirigida à equipa técnica do Orçamento Participativo, ou então submetidas no portal do Orçamento Participativo de Viana. Faz só aqui uma ressalva. Podem ser anexas fotografias, mapas ou plantas de localização, assim como a possibilidade das equipas técnicas poderem reunir e escutar o proponente para perceber os motivos e linhas básicas da proposta. Ou seja, durante este período de apresentação de propostas, imaginem que submetem uma proposta, a equipa técnica pode sentir necessidade de tirar dúvidas e entrar em contacto com os proponentes para clarificar a tipologia, o que está em causa. A Câmara Municipal de Viana do Castelo compromete-se a adaptar a projeto todas as propostas submetidas que reúnam todas as condições, ou seja, que cumprem todos os requisitos. Todas as propostas adaptadas a projeto passam a ser propriedade da Câmara Municipal, não havendo lugar ao pagamento de direitos de autor ou de FIIs de participação. Ou seja, a ideia ou a proposta é vossa enquanto a submeterem. A partir do momento que ela ficar validada, em que se verificar que cumpre os requisitos previstos no Regulamento e Normas de Participação, ela passa a ser propriedade da Câmara Municipal e toda a execução e toda a implementação é da Câmara Municipal. O processo de votação. Quem é que pode votar? Podem votar cidadãos residentes em Viana, sendo maiores de idade, e podem votar em mais do que um projeto, mas apenas poderão atribuir um voto por projeto. Ou seja, permite que, se considerarem que há mais do que um projeto que considerem que são válidos, podem fazê-lo, até porque, como referi no início, o montante global é 250 mil euros, mas cada projeto pode ir até um máximo de 50 mil euros, o que significa que podemos ter aqui, com certeza que vamos ter mais do que um projeto vencedor. E, portanto, vocês podem votar em vários, mas só podem atribuir um voto por cada projeto. Durante o período de votação, a Câmara Municipal poderá realizar ainda sessões públicas como esta, que
que se chamam assembleias de voto, em que permite que as pessoas que não tenham acesso à plataforma possam votar na urna, tal e qual como um processo de eleição. E agora convido-vos a ver o portal criado para o efeito. Este é o endereço, que já está disponível desde a passada segunda-feira, desde o dia 15. E onde aqui encontrarão toda a informação disponível sobre o orçamento participativo. Temos aqui um menu que explica o que é o orçamento participativo. Aqui explica as várias fases do projeto, do processo. Tem aqui as datas, para não haver equívocos. Toda a documentação sobre o orçamento participativo, portanto, o regulamento, as normas de participação e a brochura disponível. Na parte da comunicação, temos notícias que vão saindo sobre o orçamento e eventos. Por exemplo, se tivermos mais outras sessões públicas, aqui nos eventos serão referenciadas. Abro um calendário, deixa-me tentar abrir. Portanto, já tenho as datas, mas não é este aqui na comunicação, tenho aqui os eventos. Tenho aqui, então, a apresentação, ou se não, se formos ao início, eu também tenho aqui um calendário com a data, como é o caso de hoje, está ali assinalado. E depois, como é que podemos participar? E aqui volto a explicar as regras. E para participar, ou para acedermos à plataforma e ir acompanhando a plataforma, é necessário efetuar um registro. Ou seja, é como se fizéssemos um login dentro do portal. E como é que é feito este login? Tenho aqui o botãozinho registar, vamos ver ali vermelho, ou então aqui embaixo no menu, registro. E este registro vai-vos pedir que deem os vossos dados pessoais, que é aqui que nós vamos saber quem é que está a participar, digamos assim, no portal, ou quem acompanha o portal. E, portanto, tem que preencher estes campos que são obrigatórios. Tem que primeiro colocar aqui um vistozinho para confirmarem que tomam conhecimento das regras, preencher o nome, o e-mail, a morada, o código postal, o telemóvel, e já vão perceber que isto é obrigatório, o bilhete de identidade ou cartão de cidadão, a data de nascimento e o NIF. E em baixo também deverão indicar se a participação é individual ou conjunta. Quando preencherem os dados, carregam em submeter. E ao submeterem, ficam registados no portal. Este registro serve para cada vez que precisarem ter informações sobre o orçamento participativo ou de outras edições que vierem a acontecer, este registro é único. Portanto, digamos que criamos aqui um perfil. É o nosso perfil dentro do portal. Depois de estarmos registados, ao submeter, portanto, o formulário, iremos receber uma password. E essa password é-nos enviada para o telemóvel. Portanto, isto é automático, conforme carregam no botão, ele automaticamente vos envia um SMS para o telemóvel. Por isso é que devem ter cuidado, sobretudo ao introduzir o campo do telemóvel para colocar o número correto, senão vai a password parar a outro telefone. E a mensagem que irão receber é qualquer coisa deste género. Confirma-se. No meu caso, o sistema não confirmou de imediato, porque teve necessidade de validar, eu também por vários testes que fiz,
houve necessidade do sistema validar a coerência dos dados e o que me fez foi enviar uma primeira mensagem a dizer: o seu registro foi enviado para avaliação, portanto está em stand-by. E quando finalmente foi validado, ele enviou-me a password. Quem preencher os dados todos direitinhos à primeira, ao submeter, recebe logo, pela primeira vez, a password. E é com esta password que vão poder submeter propostas ou votar. A password, vamos entrar em autenticação para introduzirmos então os nossos dados. Ele pede sempre o nosso NIF e a password, que eu ainda não modifiquei, ainda estou com a original, porque já vão perceber que podem personalizá-la. E ele vai-me apresentar então o orçamento participativo que está em curso. Vamos ao orçamento participativo que está em curso. E vamos submeter a proposta. E ele apresenta-nos outro formulário. Este formulário já diz respeito à proposta propriamente dita. Temos que lhe dar um título, definimos o tipo de proposta, se é da ação social ou se é da cultura, descrevemos a proposta, poderemos colocar anexos, mapas, fotografias, plantas e, no caso da participação conjunta, devemos também anexar os documentos, as cópias dos documentos dos membros que fazem parte da equipa. Ok? Aqui nos anexos. Vamos fazer uma localização do sítio que achamos que é. Aqui poderão fazê-lo diretamente, ele coloca um pinzinho, ou então introduzimos o número da rua. Devem colocar também Viana do Castelo a seguir, porque como isto, como trabalha com o Google Maps, pode haver mais ruas da bandeira noutras cidades e, portanto, convém sempre colocar o número da cidade. E ele identifica-nos. Também não precisam ser exatos, não precisam de colocar o ponto exatamente onde é, não precisam ter as coordenadas GPS. Até porque depois, na fase de análise técnica, os serviços municipais vão ver onde é que é e, se tiverem alguma dúvida, entram em contacto convosco e vão colocar no ponto exato que vocês definirem. Portanto, este campo é meramente indicativo. E depois submetem a proposta. Carregando aqui, a proposta fica submetida. A partir daqui, se tentarem submeter nova proposta, não vão conseguir porque o sistema já tem introduzida uma em vosso nome e, portanto, tenham em conta que não poderão submeter mais nenhuma. No caso da votação, o processo é exatamente o mesmo. Entram com o vosso login no registro. Voltamos ao início. No registro, não, peço desculpa, na autenticação, porque já fizeram o registro e já têm a password, voltam a entrar na autenticação e depois, para votar, isso sim, o sistema, quando vocês selecionarem da lista de projetos que estão à votação, quando selecionarem, à medida que vão selecionando os projetos que elegerem, vão receber a confirmação por SMS. Portanto, o sistema está sempre ligado ao vosso telemóvel. Não sei se tens... Exato. Essa password é que vos permite validar a votação e é com esse PIN que fica a votação validada. Vocês veem depois no ecrã confirmado o voto no projeto X.
Pronto, eu julgo que também não valerá muito a pena explorar a parte da votação, uma vez que nos encontramos na fase de submissão de propostas. Nessa fase, que será em abril, haverá com certeza outras oportunidades para explicar e vos mostrar como funciona. Neste momento, a fase em que nos encontramos é de submissão de propostas e, por isso, o formulário que vos mostrei é nesta fase que está em vigor. Eu julgo que é tudo. Não sei se tem alguma questão. Pronto, muito obrigado. Como viram, portanto, a plataforma que está neste momento operacional, pretende-se que haja verdade, portanto, rigor também neste processo, para que não haja, portanto, uma pessoa a fazer muitas votações em si mesmo. Portanto, há aqui algum critério para tentarmos, enfim, este modelo já foi testado em alguns municípios, portanto, tem funcionado bem, portanto, e foi por isso que, para além disso, existem também, eu pedi aqui há bocadinho, portanto, já estão aqui também em formulário, portanto, em papel, não é? Portanto, também está. Portanto, há uma coisa que não foi dita de propósito, mas que fica aqui também um compromisso nosso, que é, tal como existe esta sessão de apresentação, no fundo, digamos, de lançamento do projeto, era a nossa intenção, inicialmente, introduzir, portanto, no regulamento, uma sessão pública de apresentação das propostas. Mas podíamos, enfim, deparar-nos com, imaginemos que temos 150 projetos. Era um pastel, portanto, ou seja, não saímos mais daqui, portanto, tínhamos de fazer isto quase em sessão contínua. Portanto, nós não pusemos isso deliberadamente, mas a ideia será, se houver um número que seja razoável, eu acho que era muito interessante organizarmos, portanto, uma sessão de apresentação em que cada uma das pessoas, de um dos proponentes, poderá também, portanto, fazer a sua apresentação pública, portanto, até dar outra vivacidade à própria proposta, mesmo antes do processo de votação. Mas isto tem que ser um número, portanto, com alguma razoabilidade, para não estarmos aqui também muitas horas seguidas, portanto, que não seja, depois, também muito maçador. Mas é um pouco isso, portanto, se tivermos um número, portanto, aceitável, que se permita de 5 minutinhos, para cada um poder apresentar, no fundo, a sua proposta e, no fundo, argumentar a sua proposta, acho que fazia todo o interesse, dava outra vivacidade e permitia também que tivéssemos um melhor esclarecimento também das propostas em causa. Ora bom, estamos disponíveis para alguma questão que queiram pôr? Alguma dúvida? Força. Estes valores do orçamento global e o orçamento do projeto são valores com ou sem IVA? Good question. Não, os projetos são efetuados pela Câmara. A Câmara é que nós temos o IVA... Isso por causa da dotação orçamental. São 250 IVA. Eu presumo que seja com o IVA incluído, não é? Portanto, não podem passar os... O nosso IVA é um IVA mais reduzido. Se for uma obra, um IVA mais reduzido. Temos o IVA a 6%. Não, mas como falava em contratação pública e como falava... Sim, mas é a Câmara que operacionaliza isso, não é? Portanto, aquilo que foi dito, ou seja, as propostas são apresentadas, portanto, as pessoas não têm que ser projetistas, não é? Se for uma coisa que seja uma obra, uma coisa qualquer, nós depois elaboramos o projeto e fazemos os procedimentos todos, não é? Naturalmente que haverá sempre aqui uma ligação com o proponente para ir acompanhando o processo, não é? É um bocado isto. Sim. Até porque no formulário de descrição da proposta também pedimos que a pessoa indique uma estimativa orçamental. Mas essa é meramente uma estimativa, porque a pessoa pode pensar que aquilo custa 10 mil euros e nós acharmos que custa 50, não é? Isso. As ideias são lançadas no portal logo quando a pessoa se faz a inscrição. Toda a gente tem acesso ou não? Acesso às ideias? Só depois da avaliação. Só quando se transformarem em projetos provisórios. Portanto, primeiro submetem, depois há uma fase de análise técnica e quando se publicam os projetos provisórios e que decorre depois então o período de reclamação, aí sim ficam visíveis, só nessa altura. Mas nessa altura quem deu a ideia já não participa, não é? A ideia é só lançada, lança-se a ideia e depois nunca mais é contactado. Não, vai ser contactado. Foi o que foi dito aqui há bocadinho. Não,
até à fase de execução da obra, ou do projeto, não é? O proponente pode acompanhar. Vai acompanhando. Eu acho que faz ter todo o sentido essa ligação, até porque pode haver algumas dúvidas e vão-se também afinando, não é? A questão é um bocadinho esta, talvez. Aquilo que a doutora Cico procurou dizer foi o seguinte: o projeto, a ideia, é do proponente até o momento em que ela é aceita. A partir daí é do município. Portanto, pronto, passou a ser... Portanto, não tem qualquer direitos de autor, é um projeto do município, portanto, não é? Portanto, não há nenhuma obrigatoriedade, não há nenhum, digamos, de registro digamos, autoria. De autoria ou direitos de autor, nada. Portanto, é uma condição, portanto, passa a ser municipal. E quando uma ideia inicia-se em um determinado local que seja da periferia da cidade? Prolonga. Tem que se ver a ideia, claro. Caso a caso. O Vitor vai fazer aí um. De qualquer forma, esta primeira edição tem esta limitação geográfica. Não significa que uma segunda edição não seja abrangente a todo o concelho. E temporal de execução? Por exemplo, o projeto é 2014, pode ser 2015, mas poderá ser plurianual. Por exemplo, uma ideia lançada para a Câmara em que possa ser rejuvenescida em 2015, 2016 e 2017. Se pode ser submetida em cada ano, pode. Não se limita. Dentro do mesmo projeto. Poderá ter casos. É assim, vamos lá ver. Há aqui uma questão, é assim, há uma proposta que é apresentada para... Portanto, ela vai ter já execução em 2015, não é? Não vai ter execução já este ano. Portanto, tecnicamente não é possível. Mas imaginemos que é uma boa ideia e que é um projeto que, naturalmente, como ela passa a ser municipal, e se tiver, digamos, esse caráter de que possa ser replicado nos próximos anos, se for uma boa ideia, naturalmente que faz todo sentido que a gente a volte a introduzir, não é? No orçamento, não é? Sim. O regulamento o que diz é que as propostas que sejam apresentadas devem ter um prazo máximo de execução de 2 anos. Isso é o que o regulamento permite. Agora não implica que não possa ser repetido em edições futuras. A ligação do autor da ideia feita para o projeto em si é para na divulgação pública, na inauguração, A autoria. é a única Sim. ligação que existe efetiva ao projeto. Eu estou a dizer isto porque, por exemplo, em Lisboa entrega um certificado de participação, entrega um cantinho para registado, não sei se vai haver isso. Vamos ver, depende do número de projetos que, enfim, podemos fazer isso. Se forem aprovados, não vamos participar. Sim. Todas as sugestões são bem-vindas. Eu comecei por dizer de início, acho que vocês não estavam ainda aqui, que este é um processo também de aprendizagem para nós. Portanto, esta é uma metodologia nova, portanto, é uma abordagem nova também. Enfim, estamos todos aqui a aprender, portanto, e vamos naturalmente aperfeiçoando. Portanto, os regulamentos não são imutáveis, eles podem ser aperfeiçoados. Portanto, este foi o regulamento que nós pareceu-nos mais ajustado, digamos, ao caso concreto, mas também vamos tirar, enfim, ilações. Por acaso, essa dos certificados não Sim, exatamente. Força. Sofia, mais alto. Posso de Lisboa, por exemplo, o meu filho pode concorrer, diz que mora na minha casa, não é? Mora. A forma que nós temos de validar essa informação é através da Direção-Geral da Administração Interna. Ou seja, as pessoas que estão recenseadas aqui, nós conseguimos confirmar, através do nome, da morada, conseguimos confirmar se a pessoa está recenseada aqui. A partir do momento que está recenseada, pode.
submeter e pode participar. Automaticamente recebemos um telemóvel e também pôs aquela posição que fica em espera. Eu entendi que havia ali uma forma de contenção para me mandarem a password. Há um controle, não é? Sim, o sistema está ligado, faz uma validação automática. Não significa que o sistema não tenha situações que corram mal, como foi o meu caso. Eu fiz o primeiro registro e deparei-me logo com essa situação, até porque eu teria posto um número que não era compatível e, portanto, ele ficou a aguardar. E a partir do momento que conseguiu validar, ele validou-me. Mas se o sistema não conseguir validar, essa validação é feita por nós, internamente. Portanto, poderemos, eventualmente, necessitar de comprovativos de um atestado de residência, da Junta de Freguesia, por exemplo. Entramos em contacto com a pessoa e só depois disso é que fica. Para alterar, eu ia sugerir, era ali quando nós metemos lá os nossos dados, pôr ali o número de eleitor. Talvez facilitasse se nós quiséssemos. Sim. Se vocês quisessem. Poderia ser um campo, mas nós com os campos que temos, através do cartão de cidadão, bilhete de identidade e o NIF, já conseguimos validar. Portanto, não era necessário. O NIF não vai haver aqui nenhum sorteio, nenhum automóvel. É só. É para controlar, é precisamente para fazer Triangulação. a pergunta que você colocou, eu coloquei também numa reunião, portanto, mas como é que a gente valida que a pessoa é mesmo residente em Viana e que não é do tecido? Pronto, eles fazem esta ligação, portanto, há uma plataforma que acede à base de dados para confirmar ou não, não é? Se a ideia passa depois para a propriedade da Câmara e é aceitada pela Câmara, qual é a importância de quem dá a ideia? Nenhuma para pertencer aos produtores. Não, é diferente, Jorge, é diferente. Vamos lá ver. A questão é esta. Aqui o que se trata aqui é, nós estamos a falar de um orçamento participativo. A Câmara Municipal, portanto, ouvidas, portanto, enfim, diversas entidades e depois de algumas discussões, prepara um orçamento e define projetos e ações. Aquilo que nós estamos a dar, a hipótese, portanto, e é esse o objetivo, portanto, de aumentar a transparência, de aumentar a participação dos cidadãos, é que os cidadãos possam dar contributos para um orçamento, para projetos que a Câmara realize. Portanto, são ações, são projetos que há uma parte do orçamento que será, digamos, quem vai decidir como é que vai ser gasto este dinheiro vão ser os cidadãos. Há 250 mil euros que vão ser decididos pelos cidadãos como é que eles vão ser aplicados. Portanto, a questão da paternidade da ideia não é tão relevante. O importante é que haja, em que as pessoas se sintam realizadas na sua forma, na sua participação cidadã, de que contribuíram com projetos ou com ações para serem concretizadas no seu território. Não é? Portanto, é um bocadinho este o conceito, não é? E uma pergunta que nós estávamos a ter discutido. Um cidadão vienense, mas que reside fora, ou no país ou fora do país, mas sendo cidadão vienense, pode ter uma ideia e querer isso não está contemplado. Se estiver Pode ser que Se não for eleitor, é vienense mesmo. Se estiver licenciado, sim. Tem que estar a mudar Se não para está cá. licenciado, não. Essa é a forma que nós validamos a sua... E à partida o recenseamento está identificado com a residência. À partida o recenseamento é suposto estar identificado com a residência. Portanto, isto também foi uma questão debatida, porque também há várias fórmulas diferentes nas várias autarquias. Há autarquias que alargaram a todo tipo, a quem vive, ou é natural, ou é estudante. Há outros que limitam mais. Neste caso, o critério foi a residência. No fundo, é um bocadinho na perspectiva de que quem vai usufruir também da importação do projeto é quem está cá e vive cá diariamente. Pois é. Tem uma dupla vertente neste primeiro caráter de intervenção social e cultural. E se essa intervenção por impacto cultural não está limitada ao âmbito geográfico da freguesia, neste caso, das freguesias, ou seja, por exemplo, há uma ideia que vem com uma intervenção de caráter, por exemplo, como coisa maior que o Porto. Imagina turistas que vêm de Londres ou vêm de fora, cá, poder fazer essa interação. Se só âmbito geográfico das freguesias da cidade? Se tiverem
tem que ter incidência sempre, mas pode ter articulação com outras... Portanto, o âmbito geográfico não é, digamos... Sim, ela tem que ter incidência sempre nestas três antigas freguesias, mas pode ter articulação, não é? Muito bem, como veem, portanto, isto é um processo novo, portanto, naturalmente que não está isento de dificuldades, mas estamos aqui precisamente para as ultrapassar em conjunto e, acima de tudo, portanto, é através da participação que nós vamos também, enfim, partindo de pedra, como se costuma dizer. A nós pareceu-nos estas duas áreas, portanto, seriam prioridades, porque são também as áreas que normalmente estão mais desprotegidas, até por... Portanto, o setor social e o setor cultural, portanto, normalmente têm menos apoios, portanto, entendemos que numa primeira fase esta seria a intervenção. Depois, noutros concelhos tem havido, portanto, e a nossa ideia, ao alargarmos ao restante concelho, tirando, digamos, aprendizagens daqui, é alargar a outros domínios, não é? Há, por exemplo, municípios que enfim, tenho lido nos jornais também, que são ou parques infantis, ou são ciclovias, ou são parques disto, merendas, portanto, há um conjunto de ofertas que as pessoas que moram num determinado bairro ou determinada área acham que é importante e, portanto, querem que aquela parte do dinheiro seja aplicada em alguma coisa de concreto na sua proximidade. Portanto, é um bocadinho isto, uma intervenção, portanto, mais, digamos, de cidadã, não é? Mais de... Nós depois vamos evoluir para aí, para já vamos testando este modelo e para o ano já estaremos em condições, portanto, a partir de maio, de estar já reunidos com mais informação, com mais conhecimento, para podermos avançar noutras áreas. O que é preciso é começar. Não é? Sim, senhora. Se não há mais nenhuma pergunta. Eu tinha mais uma. Força. Já. Já. Está tudo disponível na net. Na plataforma ou na conta? Não. Há 2 anos? Não. O orçamento com o custo da ideia pode ser para planear uma ideia mais à frente, ou uma ideia que precisa ser construída, ou que tem que ser fisicamente a execução. O dinheiro serve para, por exemplo, consultadoria, serve para pagar consultadoria social ou cultural? Sim, isso é um programa. Vai depender da proposta. Sim, neste caso, a consultadoria é a preparação da proposta. Sim. Não a proposta para o orçamento, mas a proposta do movimento. A proposta pode ter um âmbito material ou imaterial. Estou a perceber o que é que Pode ser um serviço. O que me está a perguntar é... Eu desculpe, eu não sei se estou a perceber. Está a perguntar se, digamos, que todos os preparativos da proposta podem ser eles próprios objeto dessa orçamentação, é isso? Também. Mas a parte técnica, depois quando analisar o regulamento verá isso. A parte técnica, ou seja, de análise técnica e de preparação da execução do projeto, é uma outra fase. É uma fase que são os serviços municipais que organizam. Não. Portanto, apresenta a proposta do programa, da ação, da atividade, de infraestrutura, de equipamento, apresenta também na proposta a sua estimativa de orçamento, depois há uma análise pelos serviços técnicos e aqueles que forem votados, digamos, favoravelmente, selecionados, vão ser objeto desse tal trabalho técnico pelos serviços técnicos municipais. Fui ao encontro daquilo que estava a perguntar? Pronto. Eu tenho que fazer um orçamento de cada algo porque eu posso saber o valor. E acaba de dar assim serviços que não podem fazer Claro. Sim. vai diminuir o valor do Claro. Mas foi isso que foi dito há bocadinho. Sim, mas a estimativa orçamental é meramente indicativa. Quem vai aferir o valor do orçamento da proposta são os serviços municipais. De qualquer forma, portanto, eu de início, portanto, apresentei aqui a doutora Sofia, portanto, que independentemente desta apresentação, durante este período, se houver alguma dúvida, portanto, será sempre encaminhada e serão dadas, portanto, as respostas consoante as dúvidas que aparecerem, portanto,
não é? Depois de lerem o regulamento, de analisarem isto com cuidado, se surgirem dúvidas, portanto, o contacto, penso que está na... Sim, estamos vários. Está visível aqui. Portanto, o contacto está... O e-mail, ou dirigindo-se à Câmara Municipal. Ou por mail, ou por telefone, ou isso, poderão contactar e tirar dúvidas, não é? Também podem, através do Serviço de Atendimento ao Município, dentro da Câmara Municipal, tem uma senha específica só para assuntos de orçamento participativo. Portanto, qualquer uma das formas, estamos disponíveis para tirar todas as dúvidas. Muito bem. Sendo assim, não havendo mais questões, gostava de agradecer a todos a participação e a presença, aproveitando, já que estamos numa fase a aproximar-nos a grande velocidade do Natal, portanto, desejar a todos um Feliz Natal, portanto, e um ano 2015 com muitos sucessos e muitos projetos para o orçamento participativo. E não só, Tá? Boas festas para todos, então.